Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dr. Fabrício Mateus. Meu nome é Fabrício Mateus, para quem não me conhece, eu sou médico especialista em medicina de família e aqui nesse perfil eu te auxilio a diminuir os sintomas da ansiedade dentro de até 6 semanas. E no episódio de hoje eu vou abordar um tema que foi bastante solicitado, que eu percebo que muitas pessoas possuem ali algumas ressalvas, algumas intempéries, tá certo? Que são os relacionamentos. E aqui eu não estou falando só de um tipo de relacionamento, eu não estou falando especificamente de relacionamento amoroso, nem nada nesse sentido. Estou falando de relacionamentos de uma forma geral, beleza? Porque o que acontece? A pessoa que possui ansiedade, ela tende a ter algumas dificuldades na hora de se relacionar, na hora de comunicar, entendeu? Por quê? Uma pessoa ansiosa, ela pode agir muitas vezes de uma forma que não seja tão confortável, não só para ela, mas para aquela outra pessoa com a qual ela está se comunicando, ok? Então, alguns sintomas, entre aspas, que o ansioso pode manifestar dentro de um relacionamento. Você acabar sendo irritadiço, irritadiça. E por isso, você acaba sendo grosseiro com aquela pessoa com a qual você está conversando. Então fica até o final dessa live que a gente vai falar de algumas coisas que você pode estar inserindo na tua vida para poder melhorar as conversas, para poder melhorar a comunicação, porque isso é muito importante para quem tem ansiedade, saber comunicar-se, porque às vezes você quer falar uma coisa, mas na sua cabeça você disse aquilo, só que em palavras não foi bem isso. E a pessoa com a qual você conversou, ela não entende, tá certo? E aí você fica por dentro estressado, você fica frustrado, frustrada, tudo por causa de uma falha de comunicação. E a ansiedade ela traz isso um pouco para a vida das pessoas, esse déficit dentro da questão da conversa, dentro da questão relacional, tá certo? Então, num primeiro momento, a gente precisa entender sobre ansiedade e os relacionamentos interpessoais, que basicamente quais são hoje os seus desafios quando eu pego os sintomas de ansiedade e pego os seus relacionamentos. O que está acontecendo mais? Você consegue elencar? Você consegue identificar? Porque esse é um primeiro passo. Porque se você não entende o que está acontecendo, se você não sabe quais são os desafios na tua vida, nos seus relacionamentos, seja com teus pais, com teus filhos, seja com teus irmãos, seu parceiro ou sua parceira, familiares em geral, com os colegas de trabalho, você precisa entender, independente, né, de você, em um primeiro momento, estar consciente ou não, se existem lacunas. E eu vou te dar aqui uma dica valiosíssima. Nem sempre a pessoa que tem ansiedade vai perceber. Por quê? Porque ela está meio amputada da realidade. Ela está com a visão meio turva. Então ela acha, às vezes, que está tudo bem, mas às vezes as pessoas estão se afastando dela. Ela não percebe o porquê. Às vezes as pessoas estão evitando como conversar com ela. E tudo por quê? Por causa dos sintomas da ansiedade que podem ser interpretados como uma grosseria, uma irritabilidade, aquela atitude mais seca, tá certo? Então, eu vou falar algumas coisas que, se você tem ansiedade, sofre com sintomas de ansiedade, você pode, aos poucos, aplicar na tua vida para que isso melhore. E sabe o que é mais maneiro de tudo isso, o mais legal de tudo isso? É que quando você melhora os seus relacionamentos, quando as pessoas tendem a relacionar-se melhor com você, os sintomas de ansiedade eles tendem a diminuir, tá certo? Porque relacionamentos saudáveis é tido como um fator protetor, inclusive um dos melhores fatores protetores possíveis, porque a partir do momento que eu consigo cultivar bons relacionamentos e mantê-los, isso também me protege. Isso também me deixa mais calmo, menos estressado, menos ansioso, tá certo? Então é importante vocês terem essa consciência de que os relacionamentos eles importam e muito, ok? E para isso nós precisamos algumas coisinhas, né? E uma delas é estabelecer limites, tá? Para quem tem ansiedade, é difícil muitas vezes você desenhar limites, principalmente para você, quiçá para o outro. Então, uma coisa a qual você pode começar a praticar é tirar da cabeça e tentar colocar no papel. Quais são os seus limites relativos a relacionamento? Vou dar exemplos, tá? Para isso ficar mais claro e objetivo. Às vezes,
falando em ambiente de trabalho, os seus limites são pedir determinados favores ou não, tá certo? Até qual ponto você pode ir. Porque a partir do momento que você estabelece um limite, você não vai ficar ressabiado ou ressabiada de dizer não quando alguém te pede uma demanda. Na família também, às vezes as pessoas esperam muito de você, no sentido de, porque a pessoa ela precisa estar em todo evento da família, a pessoa precisa fazer tudo pela família. Uma coisa, você está presente quando realmente as pessoas precisam. Outra coisa, as pessoas esperarem muito acima daquilo que você pode oferecer no momento, entendeu? Porque a gente tem que se cuidar também. Então, se você não se cuida, você está sempre se doando, sempre estando lá para os outros, quem é que vai estar lá por você? Você já parou para pensar nisso? Então, essa questão de você desenhar limites, entender os limites e buscar aos poucos estabelecer, isso vai te ajudando. Vamos lá. Tuca Vasco falou que não consegue. E não tem problema. É normal você não conseguir em um primeiro momento. Ok? E por isso que eu sempre digo, de tudo que eu falo aqui, eu vou falar várias coisas nessa live. Várias. Então, você pega uma única coisinha, uma das quais você acha que você consegue em uma menor escala. Por quê? É para ser de grão em grão. Tá? É passo a passo. Não é uma coisa que você, do dia para a noite, vai falar o que você quiser para todo mundo, vai melhorar sua comunicação em 100% e vai estar tudo certo do dia para a noite. Não, não é assim. Mas o primeiro passo você já está tomando, que é justamente criar uma consciência, é ter essa clareza de que relacionamentos importam, relacionamentos saudáveis mais ainda, tá certo? Porque uma pessoa que não consegue manter ou levar relacionamentos de uma boa forma dentro da própria vida, dificilmente ela vai conseguir ter benefícios na hora de diminuir os sintomas da ansiedade, ok? E vira e mexe isso volta. Isso volta porque a parte dos relacionamentos também serve como gatilho, ok? Então eu cansei de ver pessoas, pacientes, que tinham como gatilhos de ansiedade outras pessoas. Não por causa das outras pessoas, às vezes sim, tá? Tem algumas pessoas aí que vamos respeitar, né? Mas às vezes porque existia uma condição na cabeça dela, uma relação virtual ali, que não conectava com o que era real, com a realidade. E aquilo gerava na pessoa, né, no protagonista da ação, um sintoma de ansiedade. Então, por exemplo, eu preciso ir para o trabalho e eu tenho um chefe, eu tenho um colega de trabalho, e aí na cabeça da pessoa ansiosa, ela se coloca numa posição, muitas vezes, de, a pessoa sempre vai me cobrar. Tudo que ela pedir eu tenho que fazer. Eu nunca posso retrucar. E a partir desse momento, aquilo vira uma verdade na cabeça da pessoa ansiosa. Mas você entende que não é? Você entende que a vida não é preto ou branco, azul ou amarelo? Não, a vida tem nuances de cores. A vida às vezes é cinza, meu amigo. Entendeu? Às vezes, a vida às vezes é extremamente colorida, tá certo? E você tendo essa noção, passa a entender isso nos relacionamentos, nas amizades, nas conexões de trabalho, ok? Por quê? Porque é a famosa frase do Pedro Bial naquela música de 2003, né? O filtro solar. Às vezes você está por cima, às vezes por baixo, a peleja é longa, entendeu? Que é o famoso, talvez você case, talvez não, talvez tenha filhos, talvez não. Entende? Então não tem uma regra para todo mundo. Não existe, não, siga isso daqui, essa é a fórmula certa para você se relacionar. Existem alguns padrões, padrões comportamentais, padrões de etiqueta, mas tudo isso cabe em interpretações, cabe em contextos. E você, estando numa posição de alguém que está sofrendo com ansiedade, precisa entender isso. Mesmo que você não faça nada, só o fato de você entender vai te dar um poder de você analisar melhor. Analisar melhor o contexto no qual você está inserido, está inserida. Certo? Então, vamos lá. Estava falando aqui sobre estabelecer limites. Então, estabelecer limites justamente no trabalho, na família, dentro de casa, com o parceiro, com a parceira. Veja quais são os seus limites. Os limites são coisas que te pedem, você não consegue fazer. É isso. Comunica, tá bom? Os limites são horários que as pessoas não respeitam. Deixa você até mais tarde no trabalho. Ou então,
chamam você para sair, querem que você fique até tarde, sendo que você tem que dormir cedo e aí você não vai. Enfim, você entende isso? Então, entenda quais são os seus limites e, em um primeiro momento, respeite você, os seus próprios limites, porque só assim as outras pessoas podem começar a respeitar esses limites. Porque, pensa comigo, se nem a própria pessoa entende os limites dela e respeita os limites dela, por que os outros deveriam? Os outros não vão nem saber. Isso não vai ser comunicado, isso não vai ser deixado claro, ok? E clareza, gente, gravem isso. Clareza é de extrema importância em todo e qualquer relacionamento, porque se as coisas não ficam claras, gera um espaço tremendo para interpretações dúbias, para confusões. Ah, mas eu achei que era isso, mas não era. Ah, porque fulano disse, mas ele não quis dizer. Entendeu? Então, quanto mais clara a sua comunicação, melhor vão ser os seus relacionamentos. E eu não estou falando no sentido de você ser grosso ou grossa. Sim, no sentido de você ser claro. Não é assim, ah não, vamos deixar para depois. Às vezes um vamos deixar para depois é não quero, não vou. Então por que não você fala um convite, né? Vamos lá. Alguém te chama para sair. Você não quer sair com aquela pessoa. Você fala, ah, não, depois eu vejo. Não, depois você não vê. Você fala, olha, fulano, ciclano, beltrano, seja lá quem for, fico grato, lisonjeado, lisonjeada com o convite, mas eu não vou, ok? Não vou poder ir por... E fala qualquer coisa, mas dê um porquê ali e resolve. Mas já deixa claro que você não vai, sabe? Porque senão você fica gerando esses pequenos burburinhos, fica gerando esses pequenos ruídos de comunicação. Da mesma forma, se algo é solicitado e você fala que vai fazer, faça. Tá? Ou então diga que você não vai fazer. Ah, te pediram uma demanda no trabalho. E assim, eu estou partindo do pressuposto que você está cumprindo com as suas funções, tá? Eu cumpro com as minhas funções, alguém me pediu algo a mais. Vira para a pessoa e fala, ó, desculpa, ó, chefe, desculpa, colega, desculpa, seja lá quem for, eu não vou conseguir fazer isso, porque nesse exato momento eu tenho todas essas outras coisas para me preocupar, para eu fazer, e elas ocupam meu tempo. Porque você vai ver que a maior parte das pessoas é normal. A maior parte das pessoas vai olhar para você e falar, ah, tá bom, beleza. Entendeu? E se elas agirem com grosseria ou qualquer outra questão nesse sentido, aí é um problema delas. Óbvio, sempre oriento, analise o contexto. Eu não conheço o seu chefe, os seus pais, os seus colegas, mas, sério, gente, sério, eu posso contar, não dá para contar nos dedos, na verdade, o número de pessoas que acreditavam que, ai, a pai é bravo. Ah, não, porque a mãe nunca ia deixar fazer tal coisa. E no fim das contas não era isso. Entende? Era uma interpretação, era uma construção, na verdade, dentro da cabeça. Certo? Olha lá, ó, o Cavasco falou, isso fica mesmo na minha mente, gruda. E de fato, quando você começa a construir imagens e você começa a dar motivos, né, a enviesar essas imagens na sua cabeça, parece que elas estão reais. E aí você vai agir nas suas atitudes, a sua comunicação, a sua conversa, a forma com que você interage no seu dia a dia, vai ser de acordo com aquilo que você está interpretando. Certo? Então, isso é perigoso. Isso é perigoso. Então, agora, a gente falou aqui de estabelecer limites. Uma outra coisa que eu preciso dizer que vocês têm que inserir. Comunicação assertiva. Fabrício, qual que é essa questão? O que é uma comunicação assertiva? Uma comunicação assertiva é você colocar em palavras aquilo que você quer dizer e fazer uma dupla confirmação daquilo. Então, por exemplo, você vai pedir alguma coisa para alguém. Você quer pedir para o teu filho comprar um garrafão de água. Você vira para ele e fala, filho, você pode ir comprar um garrafão de água? Ele fala, posso. E aí você, beleza, fica na sua, faz suas coisas. E aí chega no final do dia, o garrafão de água não está comprado. Você não comprou o garrafão de água? Ah, mas você falou, perguntou se eu podia. Eu falei que eu podia, mas eu não fui comprar, porque você não pediu para eu ir comprar. Entendeu? Então, às vezes as pessoas elas ficam bravas, né? Elas ficam estouradas com algo que, na verdade, elas não deixaram muito claro. Na cabeça você quis dizer, compre o garrafão de água, fazendo um favor. Mas na prática você perguntou, ah, você pode comprar? Posso? Pode soar meio besta, né?
Porque para muita gente, isso realmente quer dizer, vá comprar um garrafão de água. Mas quando a gente está falando em comunicação assertiva é você não deixar dúvidas, é não deixar brecha, entendeu? Então, quando eu falo, vou gravar uma live segundas e quartas à noite, então eu estou gravando a live segunda e quarta à noite, entendeu? Não é de manhã, tá certo? Quando eu anuncio no story, gente, daqui a pouco vou gravar a live. Daqui a pouco não é daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui a pouco é daqui a alguns minutos, entendeu? Daqui a alguns segundos, porque é daqui a pouco. E olha que eu nem fui tão específico, porque eu podia ser mais assertivo ainda. Podia falar, gente, estou começando a live em 5 minutos. Olha que louco, né? Eu consigo encontrar falhas até na minha comunicação. Então, por isso é muito importante as palavras que saem da tua boca, que elas sejam claras, que elas façam sentido não só para você, mas para o seu interlocutor, para a pessoa com a qual você está conversando. E no final das contas, você sempre pode comunicar com a seguinte palavra, né? Com a seguinte frase. Você entendeu o que eu quis dizer? Repete para mim. Você ficou alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? Sempre quando eu finalizo um atendimento, sempre quando eu converso com alguém sobre questões de medicina, sobre questões de ansiedade, pessoalmente, eu finalizo. Ficou claro? Você entendeu? Explica para mim. O que você entendeu disso que eu te falei? Porque a pessoa vai falar com as palavras dela. E às vezes ela vai falar e você vai entender que beleza, é aquilo mesmo. E às vezes ela vai falar de uma forma que ela entendeu errado. E aí você vai explicar de novo, aí você corrige, aí você busca outros termos. Entende? Mas a questão aqui é não deixar espaço para ruídos. A comunicação ela precisa ser entendida dos dois lados. Porque não tem como você se comunicar sozinho ou sozinha. Sempre depende de uma outra pessoa. E essa outra pessoa é quem ouve. E da mesma forma, tem aquela questão de você ser a pessoa que está ouvindo, tá? Ou seja, às vezes as pessoas pediram alguma coisa para você, falaram alguma coisa com você, você até achou que você entendeu, mas na tua cabeça ficou, bom, parece que tem um espaço para ruído. Pergunta. Da mesma forma que eu dei exemplo lá da mãe que pediu para o filho, se perguntou, né, se ele podia comprar água. Se colocando no lugar do filho, você pode perguntar para a mãe: Mãe, a senhora quer que eu compre água? É isso? A mãe vai falar: É isso mesmo, filho. Pronto, acabou. Você entende? É um canal fechado, de duas vias. E a partir do momento que você entende isso, que você passa a entender isso, e você aplica nos seus relacionamentos, nas suas conversas, essa dupla confirmação, tudo fica melhor. Porque as coisas não ficam mal entendidas. As coisas não ficam nas entrelinhas. As coisas ficam claras. Entendeu? E isso é muito importante para ter relacionamentos saudáveis. Vamos lá. Um outro ponto importantíssimo. Autorresponsabilidade. Autocuidado. O auto, né? O auto com U, não é o auto de altura, não. Quando eu falo em autocuidado, autorresponsabilidade, todas essas coisas que referem a nós mesmos, o que eu quero dizer com isso? Existem certas coisas que as outras pessoas não podem fazer. Existem certas coisas que as outras pessoas não podem falar. E só você tem o poder disso. Então, por exemplo, só você tem o poder de comunicar, de sair de um emprego, começar um outro emprego. Só você tem o poder de finalizar um relacionamento ou aceitar. Entendeu? É mais ou menos isso. Certas coisas precisam de você, precisam do seu aval, precisam do seu sim, precisam do seu não. E você tem que identificar e entender quais são essas coisas. Por quê? Porque você tem uma responsabilidade sobre aquilo. Não no sentido de sentir-se pressionado ou pressionada, mas sim no sentido de tenho que fazer uma análise. Eu preciso saber em qual espaço da minha vida isso se aplica. Tá certo? E dentro de relacionamentos, quais são as suas responsabilidades? Se você é pai ou mãe, você tem filhos pequenos, é cuidar deles. Entendeu? Se você é filho ou filha, tem pais idosos, é a mesma coisa, é cuidar deles, o papel inverte. Mas você entende que existe um papel ali, existe uma certa autorresponsabilidade. Você já parou para pensar e analisar todas essas conexões que você tem
entre familiares, colegas de trabalho, relacionamentos amorosos, relacionamento amoroso, né? Se você olhar para cada fiozinho de conexão desses e perceber quais são as coisas que tangem a sua própria responsabilidade, você vai conseguir melhorar bastante cada uma dessas relações. Porque você vai preocupar-se mais com aquilo que se refere a você, aquilo que só você pode fazer, aquilo que está no seu escopo e não no escopo do outro ou da outra. Não coisas que são perdidas aí nas comunicações. Entendeu? Então, isso é extremamente importante. Vamos ver aqui alguns nomes para dar boa noite. Boa noite, Geni. Boa noite, Dimas. Boa noite, Bruna. Boa noite, Denise, Silvana, Adelice, Selma. Todo mundo que está entrando aqui no Facebook, YouTube e Instagram. Vamos ler aqui alguns comentários. Gente, vamos lá. O tema da live de hoje é ansiedade e relacionamentos, tá? Alguns comentários, eu sei que não são do assunto, aí eu salvo eles, eu pego eles para comentar melhor em alguma outra live, tá? Se for uma coisa rápida, eu comento agora. Lembra de deixar teu like, tá? Deixar o gostei aí. Às vezes você tá no YouTube, Instagram, Facebook, deixa o coraçãozinho, que ajuda bastante. Gostaria de saber se tem ansiedade, tenho muito medo das coisas e sinto muita dor no peito, quase todos os dias. Minha mão soa frio, me dá uma dor de barriga. Ó, são sintomas que parecem ser ansiedade. Parece. Mas eu não posso aqui do outro lado, sem te analisar, sem te examinar, sem conversar especificamente contigo, bater o martelo, entendeu? Porque aqui eu tenho uma comunicação ampla, aqui tem várias pessoas escutando, tem várias pessoas assistindo. E não é uma consulta, não é uma coisa um a um. Então eu não sei, às vezes, a dor de barriga, a dor no peito, pode ser alguma questão da barriga mesmo. Coisa pulmonar, alguma coisa cardíaca. Isso tem que ser investigado, tá certo? Isso tem que ser investigado, tem que ser descartado. Porque eu não posso simplesmente chegar aqui e falar que toda dor no peito, toda dor de barriga é ansiedade. Pode ser, mas não há certeza, tá certo? Então eu preciso, e é uma coisa que eu oriento vocês, tá bom? Se vocês têm sintomas físicos principalmente aqueles que podem ser confundidos com sintomas mais perigosos. Uma famosa pré-cardialgia, né? Ou a dor aqui mais ou menos na região do coração. Pode sim ser uma angústia. Não tem nada, o coração tá beleza. A gente não pode descartar, tá certo? Porque se eu tenho uma única pessoa, dentre várias que se sentiram ansiosas e tiveram um aperto no peito, mas uma única pessoa que tá tendo algum princípio, alguma coisa relativa a infarto, a doença cardíaca, precisa investigar, tá? Então, é aquilo, gente. Os sintomas de ansiedade, eles são muito amplos, são bem amplos. Eles podem se enquadrar em vários escopos. Só que sintomas físicos, principalmente, sugiro que você investigue. Sugiro que você faça exames, que você passe por uma consulta, para não restar dúvidas, tá bom? Para não restar dúvidas. Ansiedade é muito ruim, sofro muito com isso. Realmente, pessoal, ansiedade não é fácil. Eu falo isso porque eu já tive, quem já ouviu uma história sabe que, poxa, eu passei por uns perrengues, né, relativos à ansiedade. E hoje eu tô aqui não só como médico, mas também como pessoa que teve isso no passado, tá bom? Então, por isso que é importante aprender a diminuir os sintomas, certo? Mas voltando aqui para a questão, vamos retornar. Relacionamentos e ansiedade. Mais um ponto. Conflitos. Muitas vezes, as pessoas elas acabam tendo relações conflituosas que se perduram no tempo. Como assim, Fabrício? Uma briga que teve com algum parente, com alguém da família, e aí a pessoa guarda uma mágoa, né? A pessoa não quer se desculpar, ou a pessoa acha que está na razão dela, e isso vai corroendo, isso vai gerando uma chateação, isso vai meio que acumulando ali. Então, essa é uma outra coisa que eu peço para vocês fazerem uma reflexão. Dentro de toda a cadeia de relacionamentos que vocês têm, existe algo ou alguém que está mal resolvido? Que ou você brigou, ou a pessoa brigou contigo, e ou ficou alguma coisa subentendida e as pessoas se afastaram. Por quê? O que acontece? Se isso serve como um peso a mais, como um fardo a mais, como um gatilho a mais, eu recomendo fortemente
que você busque a resolução desse conflito. E não necessariamente com a pessoa, porque eu vou dar um exemplo, tá? Às vezes, você tava aí tinha alguma amizade que acabou, afastou a amizade. Vocês brigaram, aconteceu alguma coisa e vocês deixaram de ser amigos. E isso sempre pegou para você de uma forma muito ruim. Sempre contribuiu para você ter sintomas de ansiedade. Você pode, obviamente, buscar conversar com a pessoa, buscar entender e alinhar com a pessoa. Só que a grande questão aqui não é necessariamente a outra pessoa, mas a sua perspectiva sobre. Então, por exemplo, se você teve esse afastamento, teve esse rompimento, esse rompante, esse déficit, você pode simplesmente ter uma mudança de perspectiva. É olhar e entender se você estava errado ou se a pessoa estava errada. E a partir disso, você perdoar-se ou perdoar outra pessoa mesmo. Entendeu? Você não precisa ter razão, tá certo? Você precisa estar em paz. Você precisa estar tranquilo, estar tranquila, para poder seguir a tua vida, para poder ficar sem os sintomas de ansiedade, sem esse peso nas costas, sem esse fardo na tua vida. Porque assim você consegue fazer as coisas com mais clareza, você consegue levar a vida de forma mais leve. Entendeu o que eu quero dizer? Então, é muito importante você identificar essa questão dos conflitos, relações conflituosas, conflitos do passado, conflitos do presente, para que você ou evite entrar nos conflitos, tá certo? Porque, igual eu disse, comunicação assertiva, estabelecimento de limites, por si só, já evitam você de entrar em vários conflitos, em várias relações conflituosas. Mas a partir do momento que você se pega nesse entrave, você pode muito bem resolver. Você pode muito bem conversar, comunicar, tá? Aí, ó, Denise, eu tenho dificuldade em confiar nas pessoas. Essa é uma das coisas de quem tem ansiedade. Porque o que acontece? A pessoa que tem ansiedade ou sintomas ansiosos, ela muitas vezes não confia nem em si própria. Porque fica aquela situação de tensão constante. Sabe? Aquela situação de pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Então, pensa, se você tem isso em relação a você própria, quiçá os outros, entende? Então, por isso que é tão importante nós buscarmos formas de resolver, de diminuir esses sintomas de ansiedade. Porque essas coisas elas vão se ajustando, tá bom? Elas vão se ajustando aos pouquinhos. Tomar um gole d'água aqui que tá bem seco o tempo, gente. Não sei se vocês sabem, mas eu sou de Cuiabá. E a umidade aqui tá umidade de deserto, galera. Vamos lá. Peguei um comentário aqui que eu vou falar sobre ele. Do Cavasco, eu sempre evito, eu suponho que seja os conflitos, né? Sempre evito, vou colocar aqui a palavra, conflitos, doutor, porque não aguento pressão. Vamos lá. A gente não pode confundir as coisas. Uma coisa é você evitar conflitos de forma consciente, mas sem que isso cause danos para você. Outra coisa é, às vezes, as pessoas sobreporem a sua razão, sobreporem os seus desejos, as suas vontades, as suas expectativas e você ficar por baixo, porque você quer evitar conflitos e quer evitar pressão. Então, nesses casos, é muito melhor você usar a ferramenta da comunicação assertiva. É muito melhor você usar essa questão, às vezes, da autorresponsabilidade. Por quê? Porque são coisas, às vezes, que tangem a sua vida. Então, você também não pode se anular. Porque se anular é muito pior. Você se anular ou subjugar as suas vontades, as suas decisões, muitas vezes é pior. Então, sempre analise o contexto. Vai te trazer danos, vai te fazer mal, vai ser um fardo para você. Se não é nada disso, beleza, evita o conflito, tranquilo. É algo que não vale a pena, né? É algo que não faz sentido você comprar briga, digamos assim, né? Não que você está brigando com ninguém. Mas é mais no sentido de você entender, pesar na balança, porque tem coisas que tem um custo-benefício, tem coisas que não, tá certo? Então é muito importante isso, tá? Então, resolução de conflitos. Uma outra ferramenta que eu quero que vocês apliquem conscientemente no dia a dia de vocês é empatia e compreensão.
Pode parecer batido, né? Falar empatia e compreensão é bonitinho. Ah, lá, a Fabrício está falando para eu ser empático, para ser compreensiva, né? Compreensivo. Mas, gente, vamos lá. Eu vou explicar o poder disso, que isso tem. Eu aprendi muito empatia na prática, sendo médico, porque eu fui obrigado a me colocar no lugar dos pacientes, a me colocar no lugar dos familiares dos pacientes. A gente vai aprendendo isso. Não de forma ensinada, não é no livro, entendeu? É na prática. Eu sei que tem gente que faz isso melhor, tem gente que não faz isso direito. Mas na prática, quando você ativa esse botãozinho de se colocar no lugar do outro, da outra pessoa, isso ajuda bastante a você entender o que está se passando na vida, no contexto daquela pessoa. E isso ajuda nos relacionamentos, tá? Então, às vezes você quer cobrar algo de alguém, mas aquela pessoa que você está cobrando algo está passando por um momento difícil. Ó, você tem a sua razão. Poxa, eu quero... Vamos lá. Igual na época não vou falar a palavra, né? Mas na época que teve essa doença aí, que graças a Deus já diminuiu, enfim, já tem vacina, né? Ah, naquela época, que as pessoas não podiam trabalhar, enfim. Você podia, vamos colocar você numa posição de alguém que estava confortável financeiramente. Tinha que cobrar uma dívida. Você podia cobrar a dívida normal. Você tem o dinheiro é seu, você emprestou, a pessoa está alugando alguma coisa de você, está no seu direito. Mas se você coloca no lugar da outra pessoa? Às vezes aquele negócio que a pessoa tinha era a fonte de renda dela, e por ela não estar trabalhando, ela deixa de ter uma fonte de renda. E ela não pode te pagar. A empatia, ela funciona nesses momentos. É que eu estou citando um exemplo financeiro, não precisa ser financeiro, tá? Pode ser alguma coisa no trabalho, alguma coisa no relacionamento, enfim, qualquer coisa que você especifique dentro de relacionamentos. Mas a partir do momento que você se coloca no lugar e você entende o calo, o sapato do outro, né? Você pode tomar algumas atitudes que você não tomaria. E que isso vai refletir numa melhor conexão. Isso é pago para você. Não literalmente, nem sempre. Mas isso você melhora em bem-estar, né? Porque você sabe que às vezes você toma uma atitude correta. Isso melhora, às vezes, em algo futuro. Porque muitas vezes aquela pessoa a qual você foi compreensiva, foi empática, ela vai estar presente quando você precisar. Ela vai retribuir quando for necessário, ou quando ela julgar necessário. Porque, novamente, eu vou citar de novo o trecho da canção, né? Do Filtro Solar do Pedro Bial. Às vezes você tá por cima, às vezes você tá por baixo. Certo? Lincoln falou, e sobre a ansiedade. Então, Lincoln, aqui a gente está falando sobre a questão dos relacionamentos relativo à ansiedade. Porque o princípio básico é, se você tem relacionamentos ruins, se você não está bem inserido dentro dos relacionamentos, ou dentro de casa, dentro da família, dentro do trabalho, isso contribui para um aumento dos sintomas ansiosos. Então aqui eu estou falando algumas ferramentas, algumas coisas que você pode aplicar na tua vida para que você tenha melhores relacionamentos e, consequentemente, tendo esse cerco, né, de relacionamentos de qualidade, os seus sintomas eles também diminuam. Porque relacionamento saudável é um fator protetor. Isso daí está em livro. Qualquer livro de medicina que você for pegar e abrir, tá lá, relacionamento saudável, relacionamento com a família, entendeu? Comunidade. Tudo isso contribui para diminuir os sintomas de ansiedade. Então, se isso não ficou claro para vocês, eu espero que tenha ficado agora, tá? Então, isso é comunicação assertiva, que é uma das coisas que eu falei no início da live. Quando você comunica algo e deixa claro para a pessoa. Entende? Às vezes alguém que entrou agora, vê eu falando de relacionamento e fala, ele tá falando de relacionamento, quero saber sobre a ansiedade. E aí eu faço essa conexão para que a pessoa entenda que isso também importa. Que isso também é um fator, e é um fator importantíssimo. Beleza? Da mesma forma que é atividade física, da mesma forma que é dormir bem, da mesma forma que é você cuidar da tua alimentação, tudo isso acaba sendo um fator protetor quando bem feito e fator de risco quando você, né, não cuida tão bem. Olha aqui mais alguns comentários. Ansiedade e depressão. Passei 2 anos de sufoco com o marido, negócio a sério. Mas graças a Deus vencemos juntos essa luta. Que bom, fico muito feliz. E é realmente, gente, tem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, né, na sua vida, que às vezes você não tinha ansiedade. Essa é uma outra interpretação que você precisa ter, que é o antes e depois. Que momento você se percebeu com sintomas de ansiedade? Como é que era a sua vida antes? Por quê? A partir do momento que você identifica um antes e depois, poxa,
Vamos lá, vou usar o exemplo ano, né? Ah, porque em 2019 eu não tinha sintoma de ansiedade. 2019 para trás era tudo certo na minha vida. Aí de 2020 para frente minha vida acabou. O que aconteceu de 2020 para frente? Você consegue identificar na tua vida? Na vida das pessoas que você ama no mundo? Entendeu? Porque você pega um ponto na linha cronológica e passa ali uma faca, né? Você divide em dois e ali naquela meiuca, naquele meio, você vai observar e identificar possíveis causas que desencadearam esse quadro de ansiedade. Porque muitas vezes essas causas, elas são neutralizáveis. Dá pra gente trabalhar, tá certo? Dá pra gente trabalhar. Então, vamos lá, vou falar alguns gatilhos comuns. Alguns gatilhos comuns que talvez não estejam no seu radar. Divórcio, perda de alguém que você ama, né? Perda de algum ente querido, alguém que faleceu. Perda de emprego, troca de cidade, alguma doença diagnosticada, né? Sei lá, algum câncer, entendeu? Ou de alguma pessoa que você ama que adoeceu também e está passando por esse processo. Algum déficit financeiro, algum negócio que fechou, algum ciclo que encerrou-se. Tudo isso pode servir como um antes e depois da ansiedade. E é o que eu disse, algumas coisas nós podemos agir sobre. Então, por exemplo, um relacionamento com alguém que ainda está presente na minha vida, eu posso consertar, eu posso pedir desculpa, eu posso desculpar a pessoa, beleza? Então é algo que pode ser mudado. Mas, poxa, e a perda de alguém? Alguém que se foi? Como é que faz? Não faz. A verdade aqui você tem que ter uma mudança de perspectiva, certo? Você tem que honrar a memória da pessoa, você tem que buscar formas de interpretar melhor tudo aquilo que aconteceu e se colocar numa posição que você agradeça o tempo que você teve junto, você agradeça o que você aprendeu, entendeu? Porque você muda a perspectiva. Tô falando que não vai doer. Dor mesmo, emocional, a gente aprende a conviver com elas. Mas a dor emocional, ela não pode ser incapacitante a ponto de que gere sintomas de ansiedade, que não deixem você seguir adiante com a tua vida. Entende? Então, quando a gente fala em relacionamentos, é muito isso. Isso é muito importante, tá bom? Eu acho que sou assim desde que nasci. Mas depois do AVC eu fiquei 1000 vezes. Tá lá. Isso é um ponto de antes e depois. Existiu um AVC, tá certo? Existiu uma condição de saúde, tá? Quando você entende isso, você pode trabalhar o contexto. Por exemplo, algumas pessoas podem se culpar. Ah, porque se eu não tivesse saído com o carro na noite de chuva, eu não tinha acidentado. Mas, gente, vamos lá. Ninguém tem bola de cristal. Isso é um primeiro ponto, tá bom? E mesmo que a gente possa pensar algumas coisas, depois que acontece, aconteceu. O que dá para fazer é, justamente, perdoar-se, entender, perdoar ao outro, se possível. Quando eu falo perdoar ao outro, muitas pessoas às vezes interpretam de forma errada, né? Que acha que é passar a mão na cabeça e tá tudo bem. Alguém te fez mal, você perdoa a pessoa e aí quer dizer que você virou amiguinha dela. Não é isso. O perdão, muitas vezes, o perdão ao outro, muitas vezes ele faz bem pra você, certo? Porque é você que não tá conseguindo seguir em frente, é você que não tá levando as coisas adiante. Então vamos entender isso também. Mas quando você consegue identificar algo, um ponto de antes e depois, você também consegue trabalhar esse ponto, tá certo? Coisas que podem ser mudadas, você muda. Ah, é algo que eu posso agir? Então vamos agir. É algo que eu não tenho controle, que já foi? Então, mudança de perspectiva. Como é que eu posso interpretar aquilo da melhor maneira? Como essa pode ter sido uma coisa que aconteceu na minha vida, mas que vai me servir de alguma lição? Que tipo de lição que eu posso tirar daqui? Que tipo de aprendizado que eu posso tirar daqui? E levar para os meus relacionamentos, e levar para a minha própria vida. Você entende? Porque fazendo isso, você usa isso como um benefício. Você transforma aquilo que era azedo, que era amargo, em algo que se torna palatável, em algo que se torna um plus, né? Algo a mais na tua vida. E não só uma frustração, um entrave, uma doença, uma perda, um acidente. Porque, sério mesmo, você já parou pra pensar na vida como um todo? Todo mundo aqui vai perder alguém que ama em algum momento. Isso é fato. Só que o ser humano, se a gente fosse só
focar nisso, focar em doenças, em perdas, em acidentes, nas coisas negativas, a gente não ia viver. E por isso que o nosso cérebro, nosso coração, nossa mente é maravilhoso no sentido de a gente conseguir entender que essas coisas acontecem e que, apesar de elas acontecerem, é possível seguir em frente. É possível você enxergar o céu azul de novo. É possível a sua vida ter cor novamente. Entendeu? Porque quando a gente fica preso na jaula do medo, da insegurança, da desconfiança, isso trava, tá bom? Isso trava você. Então, aos poucos, é você desprender-se daquilo que é inevitável. Então, tudo que é inevitável, vai acontecer uma hora ou outra, óbvio que não dá para trabalhar de imediato muitas coisas, tá bom? Algumas coisas, elas precisam ser trabalhadas aos poucos, mas tenha essa consciência, que eu garanto que vai ajudar bastante, tá bom? Bastante mesmo. Então, gente, vamos lá. Falamos aqui sobre ansiedade e relacionamento, né? Comunicando e estabelecendo limites. Falei sobre comunicação assertiva, sobre estabelecimento de limites. Falei sobre autorresponsabilidade, sobre empatia e compreensão, sobre resolução de conflitos. E tudo isso, se você pegar uma única coisa, o que eu sempre bato nessa tecla, uma única coisa que seja para aplicar na tua vida, para trazer para os seus relacionamentos, com certeza já vai ser um passinho a mais na diminuição dos sintomas de ansiedade. Beleza? Lembrem de deixar aí o seu like, o seu gostei no vídeo e de estar presente também às segundas e quartas em live à noite, no YouTube, Facebook, Instagram. E você tem a oportunidade de participar ao vivo, que eu vejo o comentário de todo mundo aqui. E é desses comentários que eu tiro os temas dos próximos conteúdos, tá bom? Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.